Irmãos, nós estamos pregando esse mês de agosto, nós estamos com a série A Cruz de Cristo. E toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela gira em torno do Calvário, gira em torno da bendita pessoa de Jesus. Desde o Gênesis até Apocalipse, Jesus está presente em todos os livros. É possível enxergar Jesus em todo o Antigo Testamento e é possível enxergar Jesus em todo o Novo Testamento. Ele é o tema central da Bíblia. Ele é o personagem central da Bíblia, é Jesus, porque o propósito de Deus foi, através do seu plano, trazer não só a revelação do seu Filho Jesus para nós, que nós pudéssemos recebê-la, como também a obra da expiação. E a obra da expiação, a obra da salvação, a obra da redenção não poderia passar por outro caminho senão pela cruz de Cristo. Então, a cruz de Cristo é o grande sinal. Quando nós olhamos para uma cruz, nós evangélicos não usamos a cruz com o Cristo crucificado. Nós usamos a cruz sem o Cristo crucificado, porque o nosso Cristo, nós respeitamos quem use, mas nós preferimos não usar, porque nós queremos lembrar do Calvário, mas o nosso Cristo já está fora dele e já foi sepultado e já ressurgiu e é poderoso sentado à destra de Deus. Amém? Domingo passado vocês me ouviram pregar aqui sobre a crucificação e todas as dores envolvendo a crucificação. E nessa noite o tema de hoje é o abandono. O abandono. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu quero ler o Salmo 22, versículo 1. E o versículo 2. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim salvação? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Salmo 22 é um salmo do rei Davi, e é um salmo que foi escrito cerca de 1.100 anos, 1.100 anos antes de Cristo. Portanto, da nossa datação aqui, já tem mais de 3.000 anos. Mas na época que Jesus veio ao mundo, como homem, se encarnou, esse salmo tinha em torno de 1.100 anos. Quando Davi o escreve ele tomado pelo Espírito Santo. E muitas passagens do Antigo Testamento relatam a vida e o ministério de Jesus na terra. Muitos textos do Antigo Testamento relatam figurativamente e até de forma quase que literal algumas passagens do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E em muitas passagens do Antigo Testamento relatam não só o nascimento, a vida adulta, o ministério, o sacrifício, a ressurreição e também as coisas futuras que hão de acontecer. Então estão relatados lá no Antigo Testamento. E o Salmo 22, existem várias passagens no Novo Testamento que faz menção a esse Salmo 22 e o próprio Jesus mencionou este salmo. Então, é um salmo que é chamado de um salmo messiânico, é um salmo que aponta o sacrifício de Jesus Cristo, é um salmo
que foi escrito cerca de 1.100 anos antes de Cristo ser crucificado, mas ele está citando a mesma fala de Jesus lá em Mateus 27:46. Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E esta declaração de Jesus na cruz, depois de todo o tormento que ele viveu, na quinta-feira, quando ele foi preso à noite, todo o percurso e todo o sofrimento, todo o julgamento que aconteceu de forma ilegal à noite, e todas as violências que ele sofreu, as torturas que ele sofreu, em todo o decurso, até que na hora nona, às 3 horas da tarde, ele morre. Nesse episódio, nas 7 frases que ele emite na cruz, entre essas está esta declaração de abandono: Deus meu, por que me desamparastes? E aí a gente fica olhando, a gente observa isso, e precisa observar isso ao ler o Salmo 22, que é um salmo profético. E quando nós analisamos esse Salmo 22 de forma mais atenta, percebemos que ele explica de maneira muito clara o significado de Deus ter abandonado Jesus na cruz. Tem alguns segmentos teológicos, que não concordam que Jesus foi abandonado na cruz, mas existem N passagens, e o próprio apóstolo Paulo faz várias citações do que ocorreu com Jesus na cruz. Então, é impressionante quando nós focamos os nossos olhos para ver o porquê Deus abandonou Jesus na cruz. Essa informação do Salmo 22, nós temos a compreensão muito clara por que Deus abandonou Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia registra que no momento da crucificação, foi exatamente no ápice do sofrimento de Jesus. Marcos também, ele cita no capítulo 15, versículo 34. Mas como podemos entender essas palavras de Jesus? Eu nem vou aqui repetir o que eu disse na semana passada sobre todos os sofrimentos do Senhor Jesus, porque já foi dito e também está implícito ao ler a citação de Mateus capítulo 27, falando da crucificação do Senhor Jesus. Podemos entender, então, que estas palavras de Jesus, ao gritar no ápice do seu sofrimento, na cruz, Deus meu, por que me desamparastes?", não era só a citação de um salmo, como alguns querem dizer. Ele não estava só proferindo um salmo para dizer: olha, a Bíblia fala a meu respeito, o Antigo Testamento me cita. Não, ali foi uma declaração muito forte. O evangelista Marcos, que escreve aí o capítulo 15, versículo 34, falando Deus meu, por que me desamparastes?", ele usa uma palavra grega para traduzir este abandono, quando ele escreve o evangelho de Marcos, que significa desterrar, abandonar, deixar para trás. Esse é o sentido mais amplo da palavra. Esta é a visão quando o escritor foca nos seus escritos, rememorando as falas dos apóstolos, as informações dos apóstolos, e certamente alguns escritos que ele achou de alguns discípulos, quando ele faz a listagem de todas essas informações. No capítulo 15, ele usa esta palavra. Ele estava desesperado porque tinha sido abandonado. E aí eu quero que você se lembre, olhe bem, quando Jesus está no Getsemane, fazendo a sua oração no Getsemane, na noite da quinta-feira, quando ele está orando no jardim de Getsemane, acontece aquele fenômeno que é raro, mas é muito bem documentado, que é o fato
veias, das ramificações capilares romperem e se misturar com o líquido das glândulas sudoríparas, e então a impressão que tinha era que o seu suor estava se tornando em sangue, mas na verdade foram rompimentos dos vasos sanguíneos subcutâneos que, quando no seu êxtase, no seu sofrimento medonho, e isso é documentado, é muito bem documentado por médicos ao redor do mundo, que é um fenômeno raro, mas que aconteceu com diversas pessoas, que é um abalo tão profundo, um abalo tão poderoso, moral e físico, que gera este fenômeno. Então ele está ali e ele olha para o Pai na sua oração e diz: Pai, esse cálice, ou seja, essa missão que o Senhor me deu, essa tarefa que o Senhor me deu, ela é muito complexa, ela é muito difícil, mas ela não é difícil por conta das chicotadas, ela não é difícil por conta dos cravos nas mãos e nos pés, ela não é difícil por causa da coroa de espinho, com espinhos de 7 a 9 centímetros fincando no seu couro cabeludo, ela não é difícil por conta desse episódio de tortura, mas esta missão que o Senhor me dá, ela é muito difícil, porque eu estou antevendo, pelo desenrolar da minha missão, que haverá um hiato, haverá uma separação, haverá uma cisão, haverá um abandono. O Senhor vai se virar contra mim, o Senhor vai me abandonar. A nossa ligação íntima e eterna por todos os tempos vai sofrer uma cisão muito drástica. E isso, para mim, ele não disse todas essas palavras que eu estou dizendo, mas está implícito na sua devoção e na sua oração. Então, a angústia tão poderosa que provocou esse mal raríssimo de um peso e de um abalo moral tão poderoso, tão forte, de algo tão sofrível, que mexeu fisiologicamente. As emoções, o espírito, as emoções foram tão poderosamente atingidas pelo pensamento do abandono que seu pai lhe daria. Então ele sofre isso violentamente, e esses pequenos vasos, eles se rompem, se misturam com o suor e aparecem em toda a sua pele, deixando toda a pele sua altamente sensível, dolorida, e quando ele recebe as chicotadas, quando ele recebe as porretadas, os socos, ele está com a pele hipersensível por conta daquele episódio anterior. Então, no Getsemane, ali é a antessala do inferno para Jesus. E eu já tenho dito aqui para vocês que o inferno, ele poderá ser até um lugar físico. E teologicamente, o meu segmento é que haja um lugar físico que será o inferno. Mas, sabe, eu tenho uma mente aberta para olhar para a Bíblia e perceber que o inferno propriamente dito é a ausência de Deus. Onde Deus não está, aí é um inferno. Onde Deus não está, aí não há paz, não há plena alegria. Deus, a ausência de Deus, é que a ausência de luz provoca a escuridão. A escuridão, ela só é percebível por conta da luz. Então nós precisamos ter esse entendimento de olhar para a palavra do Senhor e ver que o sentimento de Jesus foi tão violento, foi tão doloroso por conta do episódio que ele viria a sofrer lá na cruz. Então, a sua oração no Getsemane foi uma oração que ele vislumbrava, ele antevia o que de fato ocorreria com ele. Essa angústia.
Porque ele, em várias passagens dos evangelhos, ele afirma a sua ligação com o Pai. Em várias passagens bíblicas, ele fala enfaticamente, claramente, que ele é um com o Pai. E que ele, inclusive, cita de que a comida e a bebida dele é fazer a vontade do Pai, a relação dele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, a nossa mente não consegue conceber, porque nós somos limitados e nós não entendemos esse Deus triuno, que é um só, mas ao mesmo tempo é três. Há uma complexidade teológica para entendimento dessa divisão em três, mas ao mesmo tempo é um, que foge do nosso entendimento. Nós não temos ferramentas mentais, intelectuais, emocionais para fazer uma observação, uma análise muito clara desse modelo de divindade que é um e ao mesmo tempo três. Por outro lado, quando nós começamos a ler claramente a palavra do Senhor e com devoção, lendo a palavra do Senhor, nós compreendemos que essa unidade, que é o fato dele ser um Deus único, dividido em três, dá todo o entendimento da sua capacidade de os seus atributos de uma fazer uma coisa, outro fazer outra, cada um na sua tarefa. Planejamento, execução e acompanhamento do plano. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa unidade é tamanha, essa ligação é tamanha, e quando nós olhamos para a oração de Jesus no Getsemane, ela é muito dolorosa. Porque ele estava vendo o que ia acontecer, ele sabia, ele compreendia a missão para a qual Deus havia designado ele. Então, a pergunta que eu e você devemos falar é: se este sentimento de abandono ia pairar sobre o coração de Jesus, se esse sentimento tão doloroso a ponto de causar um fenômeno tão raro, eu não me lembro agora o nomezinho da palavra científica para esse fenômeno raro, do rompimento desses pequenos vasos se misturando com o suor. Mas precisa de algo muito poderoso, algo muito forte. Então, esse abalo, por que ele sentiu isso? Porque ele viu que ele seria desamparado na cruz do Calvário. O salmista, ele fala claramente no versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? A mesma citação que Jesus faz em Mateus capítulo 27, em Marcos capítulo 15 e nos outros evangelhos. Então nós temos uma informação muito importante da declaração pública, espiritual, e para aquelas pessoas que estavam ali e que seria anotada, e para todos os cristãos ao redor do mundo em todas as gerações sucessivas. O que vemos aqui o Senhor sentiu, no ápice da sua crucificação, do seu sofrimento violento, ele sente o que pior poderia sentir, o que pior poderia ser para ele. Não as chicotadas, não os cravos, não os espinhos, não o escárnio, não a zombaria, mas o pior de tudo é que em um dado momento do sacrifício do Cordeiro de Deus ocorreria um abandono. E no Salmo 22, versículo 6, olha o que diz: mas eu sou verme e não homem. Isso 1000 anos antes. Ele está dizendo que, mas eu sou verme e não homem, opróbrio, ou seja, grande vergonha, ignominia dos homens e desprezado do povo. Por que é que ele faz essa declaração? Por que é que há essa citação messiânica no capítulo 22, apontando que mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo?
Isso quer dizer aqui, irmãos, que esse abandono descrito aqui nesse salmo deveria acontecer, mas não por uma falha de Deus. Porque quando nós olhamos, a Bíblia está repleta de citações de que Deus não desampara os seus filhos. Então há um contrassenso, há uma controvérsia. Se existem inúmeras citações bíblicas afirmando que Deus não desampara os seus. Mas aqui está citando que houve um desamparo do seu unigênito, do seu filho, direto. Então, por que ele abandonou a Jesus Cristo? Uma falha de caráter? Um erro? Uma transgressão de Deus? Não. Porque o versículo 6 está afirmando, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, cita as palavras de Jesus, cita a angústia de Jesus, cita o momento de sofrimento de Jesus. Então, no versículo 6, ele está dizendo: eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Aí a gente precisa entender e olhar para todo o cenário da palavra de Deus e reconhecer nesta palavra que Cristo Jesus foi moído na cruz por causa dos nossos pecados. Os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Ao sentir-se abandonado por Jesus, ou por Deus, Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras e executando o plano de redenção. Era o plano de redenção que estava a pleno vapor. Ele estava sendo executado, o plano de redenção, o plano de salvação, o plano de expiação. Então, o Filho de Deus, absolutamente puro e perfeito, sem mácula, sem transgressão, sem pecado, ele vem ao mundo, exerce o seu ministério com poder e autoridade, realizando coisas boas e abençoando as pessoas, as alimentando espiritualmente, moralmente, fisicamente, as curando, falando sobre o seu reino e a vontade de Deus para a sua própria nação e para todas as nações da terra. E então ele está fazendo isso, mas aí ele é levado para a cruz. Por isso que quando João Batista o vê chegando nas margens do Rio Jordão, João Batista, lá no capítulo 1, versículo 29 de João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está apontando o Cordeiro que deveria ser sacrificado, conforme eu falei aqui no outro culto, apontando que desde o início lá do Jardim do Éden, animais foram sacrificados, apontando para o sacrifício de Jesus. Então Jesus está na cruz. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo explica que Cristo se fez maldição por nós. Ele, perfeito, sem mácula, sem transgressão, se fez pecado por nós. Isso quer dizer que este Cristo, aí Paulo ainda escreve na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha o que ele escreve: que aquele que jamais conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, aquele que jamais conheceu o pecado se fez pecado por nós. Então, na cruz, ele se faz pecador. Ele assume a transgressão da humanidade. Então, quando ele está na cruz, ele deixa de ser aquele homem santo, aquele homem perfeito, porque ele assume o meu pecado. É o pecado expiatório. Chama-se o sacrifício, o vitupério de Jesus foi no meu lugar, foi substituto. Então, ele sofre isso como para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse abandono, essa é a essência da expiação. Quando Deus olha para seu Filho na cruz, o meu pecado, 2000 e tantos anos depois da cruz, o pecado de cada um de vocês e o pecado de toda a humanidade em todas as gerações está sobre os ombros de Jesus.
Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que as nossas transgressões, os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Então, o pecado da humanidade que jazia sobre o Cordeiro de Deus fez com que Deus o abandonasse. Porque havia necessidade do sacrifício. Então, ele nos socorre sendo ele abandonado pelo Pai. Quer dizer, a missão de Jesus em nos resgatar foi um impacto, irmãos, emocional que não há como mensurar, não tem como mensurar, porque as nossas lidas de emoções, os nossos relacionamentos, as nossas interações uns com os outros, é muito pequenininha, é uma sombra da relação de Jesus com Deus. Então não tem como mensurar o desgaste emocional, o prejuízo emocional, o impacto disso na vida de Jesus naquela hora. Então aquele grito, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus, Deus meu, por que me desamparastes? Aquele grito foi lacinante, aquele grito foi angustiante, aquele grito foi desgastante, aquele grito foi horrendo, aquele grito de abandono não foi um grito qualquer. Havia algo tão terrível misturado com aquela fala, misturado não só o sofrimento físico que ele estava vivendo, é óbvio, mas, sobretudo, a implicação daquele momento de cisão, daquele momento de separação, ainda que temporário, mas foi necessário. Então, aquele Deus encarnado, Jesus Cristo, que ocupou o meu lugar e o seu lugar na cruz, para que o juízo divino se cumprisse. A alma que pecar, essa morrerá. Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas aí ele não ia matar todos, ele não ia destruir. O que ele fez? Ele propôs esta expiação, ele propôs esse sacrifício substituto. E nós, nessa geração, não conseguimos compreender muito bem, porque nós estamos muito longe do exercício desse nível de sacrifícios, muito mais o sacrifício humano nesse padrão. Então, não é possível mensurar, em hipótese alguma, o que Jesus sofreu de abandono. Ele experimentou, eu volto a repetir, Jesus experimentou o inferno na cruz. Foi a ausência plena de Deus na cruz. Sabe, irmãos, quando eu olho isso, quando o abandono de Jesus, ele precisava tomar até a última gota do cálice da ira de Deus que se abatia sobre a humanidade. E as pessoas não compreendem isso de modo geral, porque querem relativizar o pecado, a transgressão, a desobediência. A justiça de Deus, a equidade de Deus é tão grande, incomparável com a nossa compreensão, que nós ao longo das décadas, dos milênios, nós nos perdemos no caminho. Então nós não temos condições de mensurar isso, de medir esta questão. Mas o fato é que Jesus, ele tomou esse cálice. Por isso que lá no Getsêmani ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas a interação e a submissão, por isso que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, dizendo que o Senhor Jesus foi obediente até a morte de cruz, que era o pior tipo de morte naquela ocasião, e eu acho que continua sendo. Ele aceitou se submeter a um sacrifício tão horroroso. Mas a nós, humanos, nós olhamos para os sofrimentos físicos, para a dilaceração da carne, para as implicações de dores fisiológicas. E nós não podemos compreender a implicação emocional, a ligação, a interação de Jesus com Deus. Até que a gente pare para estudar sobre o assunto. Só que quando Jesus morre, e aí, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Aí ele vai citando, e no finalzinho, ele diz em Lucas 23, 46,
que está consumado, a obra dele está consumada, e ele pede ao Pai que receba o seu Espírito. Ou seja, ele cumpre a missão, ele sofre o abandono, mas imediatamente após cumprir a missão, ou seja, ele sabe que na hora nona, às 3 da tarde, ele está finalizando o sacrifício conforme foi anunciado lá no Antigo Testamento. Os israelitas precisavam fazer o sacrifício pela manhã e pela tarde. E o sacrifício de Jesus começou pela manhã e finalizou à tarde. Então, no final, ele entrega o Espírito dele ao Senhor. Ou seja, este rompimento é seguido de uma nova ligação, é seguido de uma nova interação com o próprio Deus. No 3º dia de Jesus sepultado, o próprio Deus o ressuscita. Aí ele já não é mais unigênito, aí já não é mais filho único, mas agora ele é primogênito. Porque agora, por conta do seu sacrifício, por conta das suas dores de abandono, ele ressurge agora, nos dando a oportunidade de serem feitos como ele. Co-herdeiros em Cristo, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus, co-herdeiros do reino de Deus, co-herdeiros da presença de Deus. Nós podemos acessar Deus, nós podemos interagir com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus por causa do abandono que Jesus sofreu. Então ele ressurge para reinar em glória. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 19 e até o versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no porvir. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, o Senhor sofre um impacto violento, ele sofre uma dor emocional, uma dor espiritual, ele sofre um rompimento, uma cisão terrível na cruz. E por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque o que nós estamos vivendo hoje é um caos. O ser humano está vivendo um dos momentos de maior índice de solidão e de abandono de toda a história da humanidade. Olha, só no ano de 2011, cerca de 5,5 milhões de crianças foram registradas sem o nome do pai no registro. Eu gostaria, não sei se o irmão consegue aí, o Felipe, colocar na tela aí alguns testemunhos de que eu queria ler com vocês aqui. Tinha 18 anos quando descobri que estava grávida. Feliz, falei para o pai da criança, porém ele não teve reação nenhuma, nem de alegria, nem tristeza. Depois de uns dias, ele chegou com um envelope com dinheiro e pensei que era para fazer o enxoval do meu filho. Mas não, era para ir a uma clínica clandestina de aborto no lugar onde moro. Simplesmente peguei o dinheiro e comprei o enxoval do meu filho. Hoje ele tem 13 anos e recebeu o diagnóstico de TDAH. Mas é muitíssimo inteligente. Deus me deu a bênção de ter um filho. Naquela época era tão difícil, apenas estudava, não tinha emprego e sofri muito. Põe o outro, irmão. Sou mãe e estou solteira desde o início da gestação. Tive um relacionamento com o genitor que durou quase 10 anos, mas quando soube da gravidez, ele preferiu não participar. E assim tem sido desde então. Minha filha nasceu há 1 mês e a minha família tem me apoiado e estado ao meu lado desde o começo. Ele pôde conhecê-la 2 dias depois do nascimento.
a registrou na semana seguinte, mas foi sua única participação como pai até o momento. Felizmente, a minha pequena foi vítima de abandono paterno. Penso muito no futuro e como será a vida adulta dela com a ausência. Essa é minha maior preocupação, porque sei que a presença paterna é importante para o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Quem fez esse papel é o meu pai, homem que admiro muito, e ele segue o mesmo caminho. Hoje ele é pai de 2 e um avô maravilhoso. Ainda tem mais outros testemunhos, mas vamos ficar com esses 2 aí. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Sabe, irmãos, existem pesquisas que mostram o valor da presença paterna na criação dos filhos. Há uma corja de homens, desculpe a expressão que eu vou usar aqui agora, há uma corja de homens covardes, de homens sem caráter, que na hora de fazer o filho faz e depois o joga fora, o abandona. Ele não sabe os traumas que ele provoca na criança. Nós estamos vivendo uma geração de um monte de pessoas com sérios danos emocionais, com prejuízos que são irreparáveis do ponto de vista emocional, do ponto de vista do seu interior, da sua alma. E é o que nós estamos vendo de geração em geração isso acontecendo. As pessoas desprezando umas às outras, mas não são só os filhos, esposas abandonadas, maridos abandonados. Nós estamos vendo os pais sendo abandonados em asilos, isso quando ainda colocam em asilo, porque muitos os colocam num cantinho, num quarto escuro, como já aconteceu várias reportagens mostrando esses abandonos. Então, o que nós podemos ver? Que Jesus sofreu, tudo que Jesus sofreu, todo o envolvimento emocional e espiritual de Jesus tem a ver com a reparação das nossas vidas, tem a ver com a restauração das nossas vidas. Então, a citação bíblica não tem outro objetivo que não restaurar a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde física. Este é um propósito para o Senhor, mas, sobretudo, a nossa reconexão com Deus. O Deus da Bíblia, irmãos, você pode dizer comigo, o Deus da Bíblia é um Deus de comunhão. Por sua própria natureza, ele é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou a família, a interação da família. Esse foi sempre o objetivo, esse é o interesse. Quando ele oferece o seu filho em sacrifício, quando Jesus ressuscita, o apóstolo Paulo aqui na sua carta aos Efésios está dizendo que deu a igreja. A igreja é chamada de o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça. Então essa interação é tão poderosa que chega a ser comparado com a cabeça e o corpo, ou seja, não tem como um viver sem o outro. Essas informações são extremamente importantes. Quando nós olhamos aqui para o texto do Salmo 37, versículo 25, diz assim: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O objetivo do Senhor é isto. Lucas capítulo 12, versículo 6, o próprio Jesus dizendo: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Ou seja, apesar da insignificância monetária, da insignificância daqueles pardais pelos homens, o Senhor está dizendo que Deus não esquece de nenhum. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Ele está dizendo isso para Israel, ele está dizendo isso para Jacó, para o povo dele que ele havia escolhido. E nós estamos dentro dessa mesma trajetória. Quer dizer, haverá mãe que possa esquecer do bebê? Nós sabemos que nessa geração existem, não é?
Mães que abandonam os seus filhos, mães que jogam os seus filhos até na lata de lixo e mães que matam os seus filhos no próprio ventre. Que eu acho isso assim algo horroroso. Eu sinto pavor disso. Esses dias eu estava vendo um médico falar que crianças que são mortas e cortadas em pedaços dentro do útero da mãe. É um negócio assim horripilante de se ouvir, e isso acontece diariamente aos montes, e as pessoas defendem isso com força, com veemência, como se isso fosse algo interessante. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Diga comigo: o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Essa palavra é poderosa, essa palavra é maravilhosa, porque ele sentiu o abandono, ele sofreu o abandono e ele sabe do prejuízo emocional, da ferida que isso traz, o abandono, a rejeição. Este é um mal devastador na sociedade moderna, mas o Senhor está dizendo que Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. A presença dEle através do Espírito Santo, ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, está em João 14, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador que há de vos guiar em toda a palavra da verdade. O Senhor manda um Consolador, o Santo Espírito, para estar conosco, porque Ele não nos quer sozinhos, Ele não nos quer abandonados. E sabe o que o diabo está fazendo nessa geração? Provocando sentimento de abandono, provocando sentimento de solidão, provocando sentimento de rejeição no coração. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra, e o palestrante perguntou, pelo menos para umas 10 pessoas, assim, qual é a relação do seu pai? A pessoa disse: o meu pai é um covarde, o meu pai me abandonou, quando eu nasci ele me abandonou. Perguntou a outra: e você? O meu pai e falou o nomão, e foi falando, ele perguntou 10 pessoas seguidas, todas com problemas com o pai. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, de traumas muito severos com os pais. A figura masculina está sendo destroçada, está sendo destruída, esfarrapada, porque o Deus desse século quer que as pessoas sejam vitimizadas. Ele quer que as pessoas sofram violências emocionais, espirituais e físicas. E esses abandonos, talvez aqui entre vocês mesmo, tem pessoas que o seu pai te abandonou, ou a sua mãe te rejeitou, ou alguém te rejeitou, e você tem esse sentimento absurdo de uma tristeza profunda. Ora, se Jesus, sendo Deus, ele sofreu um abalo raríssimo a ponto de romper em vasos sanguíneos e se misturarem com o seu suor, melando o seu corpo todinho de sangue, imagina para nós humanos. Então, o Deus desse século, o inimigo que fez o primeiro casal sair do jardim do Éden, até hoje, o objetivo dele é destruir a imagem e a semelhança de Deus em nós, a relação de nós com Deus. Então, quando você tem uma relação com seu pai prejudicada, o que ocorre? Essa relação prejudicada com seu pai atrapalha a sua relação com Deus. Você tem dificuldade de olhar para Deus como seu pai. E essa dificuldade é proveniente de uma relação conflitante, de uma relação quebrada, destruída com seu pai paterno. Então a gente está vendo um monte de filhos que não tem pai presente, que não tem pai que disciplina, que não tem pai que orienta, que não tem pai que dá destino para os seus filhos. Eles estão sendo criados pelas mães. As mães que criam seus filhos sozinhos, elas são mulheres fortes, mulheres, literalmente mulheres empoderadas, porque elas foram capazes de se esforçar e tal. Mas por mais que elas se esforcem, por mais que elas consigam dar o alimento, dar o abrigo, elas jamais suprirão a carência emocional da criança, a carência que ele tem da figura paterna. Isso é inerente ao ser humano. O pai foi criado
para gerar no filho traços de personalidade muito coerentes e muito fortes. O pai tem uma responsabilidade na formação da criança, desde a voz, quando o feto começa a ouvir a voz do pai, e ele distingue a voz do pai e da mãe. E essa percepção atualiza a criança e gera saúde mental nessa criança, saúde emocional nessa criança. Mas o que nós estamos vendo, o retrato da sociedade, são crianças largadas, abandonadas aos montes. Nós estamos vendo milhares de pessoas que não têm mais nenhum respeito pela figura masculina, porque ela foi destruída aos olhos da sociedade. E isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Esses relatos, eu estava lendo vários desses relatos, e pessoas que tiveram filhos e o pai, no momento que o pai soube que a mulher estava grávida, ele simplesmente abandonou, porque é um covarde, porque é um mequetrefe, porque é um homem sem caráter, é um homem, não é um homem, é um menino irresponsável, porque na hora de fazer o filho ele foi lá e fez, mas na hora de assumir a responsabilidade, falar, tudo bem, não era para vir, mas veio, agora deixa eu honrar, deixa eu fazer a coisa acontecer, vai sair sangue nas canelas, mas eu vou criar esse menino. Não, está aí um monte, e sabe o que está acontecendo? As gerações sucessivas estão cada dia sendo mais desfiguradas, e estes homens modernos, eles estão cada vez perdendo a força e o vigor de um macho alfa para criar e assumir a sua responsabilidade. Então nós estamos vendo um monte de homens de 30 anos, de 40 anos, de 25 anos, que não se assumem como homens, mas são meninos, são milindrados, correm para baixo da saia da mãe, porque não aprenderam a ter o caráter de macho, de assumir a responsabilidade. Então, quando Deus permite que o seu filho seja abandonado na cruz por causa da minha transgressão e da sua transgressão, não foi, na minha visão bíblica, não foi só um episódio por causa do pecado que estava, mas essa experiência de abandono mostra também o caráter do Senhor Jesus de empatia. Ele sabe, ele vê em nós, ele sentiu nele próprio o abandono. Então ele sabe as dores que eu e você podemos passar nesta geração por causa do abandono. Muitas mulheres entram em relações com homens e elas se entregam de corpo e alma, e o canastrão, o indivíduo que... Eu não vou ficar mais calminho. Desculpa, irmão, são ordinários. Por causa do posicionamento que não se assumem. Então, o que ocorre? As mulheres ficam desfiguradas, a alma quebrada, a alma dilacerada por causa da irresponsabilidade. Agora, veja bem, uma mulher entra numa relação. É claro que nós estamos falando, existem muitas mulheres irresponsáveis. Hoje existem tantos métodos contraceptivos, existem muitas alternativas. Quando eu fico vendo aí o grito de aborto é saúde pública, não, aborto é assassinato. Não é saúde pública. Saúde pública é você se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, ou melhor ainda, nem ter a relação com outras pessoas, só com a esposa, porque aí você não vai ter problema de doenças sexualmente transmissíveis. Mas já que vai ter, então se previna. Já que vai ter relação, então se previna para não ter filhos. Porque é muito mais fácil prevenir do que depois enfiar um veneno dentro do corpo, enfiar uma ferramenta, uma pinça e tirando o pezinho, tirando a perninha e cortando os bracinhos. Imagina isso, irmãos, que coisa horrorosa. Isso acontece com crianças de 6 meses no ventre. Até mais já aconteceu deles cortarem com ferramentas médicas, cortarem dentro do útero da mãe os pedaços da criança morta que mataram, enfiando um cloreto de potássio no coração daquela criança. Já pensou que coisa nojenta, irmãos? Então nós estamos vivendo uma geração louca, maluca,
Então, quando eu olho para esse texto que Deus meu, por que me desamparastes? A dor do abandono, a dor do desamparo, a angústia. E então eu vejo que nossa geração está passando horrores, milhares de pessoas estão gritando silenciosamente porque foram abandonadas em suas relações, porque os pais simplesmente abandonaram. A minha própria esposa, o pai dela abandonou quando ela era criança. Ela tem lutado esses anos todos o desafio, porque o camarada tem uma cabeça dura igual rocha e um coração pior ainda, para visualizá-la como uma filha maravilhosa. E a gente está vendo isso, irmãos. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida, os que estão ao seu redor, mas existem muitos gritos silenciosos, muita devassidão nesse mundo que provocou uma devastação na alma, uma desgraça, uma ruína na alma tão grande. Sabe, o meu pai sempre foi presente na minha vida. Mas em 2018 ele foi embora. E sabe, irmãos, eu tive uma relação boa com meu pai. E hoje mesmo eu estava conversando sobre isso, e eu já falei aqui outras vezes. A gente lembra, eu tenho saudade até da pizza que ele me dava. Eu tenho saudade até dos cogs que eu levava dele. Ah, como eu queria ele aqui para me dar um tapão da roça, irmão. Queria juízo. Eu terminava de pregar, ele me repreendia. Para que você falar isso? Ou para que você fazer isso? Eu queria que ele estivesse na primeira cadeira aqui, me dando um pito, uma bronca. Não é assim que a gente quer, irmãos? Mas tem muita gente que o pai simplesmente foi embora. Em vida. Porque quando vai embora em morte, fazer o quê? Mas aí a gente olha para a palavra do Senhor. Salmo 68, versículo 6, Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. A palavra do Senhor afirma categoricamente, Mateus capítulo 28, 20, que eu já disse aqui, eu estarei convosco todos os dias. O Senhor sabe do impacto da solidão, sabe do impacto do abandono, e Ele está dizendo assim, povo meu, ovelha minha, igreja minha, eu estarei com vocês todos os dias. Não se sintam desamparados, não se sintam isolados, não se sintam solitários. Eu estou convosco. Você entende o poder desta palavra, irmão? Você entende a importância dessa palavra? Nós tivemos vários personagens bíblicos que sofreram esse tipo de situação. Mas o Senhor sempre trouxe uma palavra de cura, uma palavra de solução para os seus corações. Então a pergunta que você deve fazer a si mesmo e aos que estão ao seu redor é esse sentimento de abandono, esse sentimento de solidão que Jesus sofreu, e aí é incomparável. E eu quero que você entenda isso, porque Jesus, a relação dele com Deus é muito diferente da nossa. É uma relação íntima, eterna. E no decurso da história houve a cisão momentânea, a separação momentânea, que é o que eu disse aqui, que a ausência de Deus é um inferno. Então o Senhor Jesus viveu literalmente o inferno na cruz, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados, para que eu e você pudéssemos assumir a nossa posição. Nós precisamos entender que na hora da aflição, Salmo 50, eles invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, aquele dia do aperto, aquele dia da solidão, aquele dia da dor que aperta
tanto, que fadiga tanto, como se sentindo abandonado. Nessa hora, você ora a Deus e chora diante do Senhor e ouve um hino e lê a palavra bem alto e então entende, eu posso invocar o nome do Senhor no dia da minha angústia e Ele me livrará dessa angústia e Ele me livrará desse sentimento de abandono e eu poderei cantar a Ele louvores e eu poderei glorificá-lo de toda a força da minha alma, porque o Senhor é meu Deus e Ele não me desampara. Ele já desamparou um lá na cruz. Ele já provocou o mal daquele que assumiu o meu pecado, daquele que assumiu o seu pecado. Você entende o que eu estou falando, irmão? Então, Deus sempre nos acolherá. Ele está ao nosso lado. O seu Espírito Santo sempre vai nos orientar. Eu, ao longo da minha história de cristã, eu vivi vários momentos de brigas em oração, de deitar no chão e chorar, e rolar, e gritar ao Senhor, e sabe, parece que Deus não está me ouvindo. Eu não sei se você já viveu isso, de orar a Deus e parecer que Ele não está nem aí para você. Não, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim. Está assim, irmão. Se você abrir sua audição espiritual, se você permitir, porque a gente clama, a gente grita, e então deixa que Ele opere, deixe que Ele faça. Você vai receber um abraço inusitado, você vai ver uma porta aberta que você não esperava, essa porta, mas ela surgiu, há uma lufada gostosa, uma brisa gostosa em sua direção, ela virá quando você, com intenção de buscar a Deus de forma correta, você faz, Ele vai socorrer você. Ele é o nosso socorro bem presente na nossa angústia. O salmista diz que olha para o céu e diz, é de lá que vem o meu socorro, é do Senhor que fez os céus e a terra. Então, alegre-se com esta palavra, alegre-se com o que Deus está te oferecendo, então não se sinta abandonado. E quando você perceber que alguém está sofrendo isso, e se você tem um trauma com seu pai, olhe para Deus. Porque o modelo de pai, é o que eu dizia lá na conferência do núcleo, o modelo de pai perfeito não é o modelo humano, é o modelo divino. É para Ele que nós devemos olhar. Então, nele deve estar o nosso coração, nele deve estar o nosso sentimento. Então, quando olhamos para o pai terreno, e aí a gente vê várias falhas nele, vemos vários problemas nele, e a gente tende a ficar amargurado, ferido, traumatizado, com transtornos terríveis, como a gente viu aqui na declaração desta mulher, que a própria criança passou a ter um sofrimento por causa deste tipo de gravidez e desse tipo de experiência emocional, e é o que nós estamos vendo. Há estudos mais recentes, irmãos, da quantidade de traumas emocionais, psicológicos que estão surgindo nesta geração, que é assim, percentuais assustadores, o aumento é assustador da devassidão desse mundo, dessa destruição terrível deste mundo na vida das pessoas. Então está na hora, irmãos, de nós cristãos, está na hora de nós que cremos no Senhor, olhar para o Salmo 27, versículo 10, e entender, lembre-se, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Você pode dizer isso comigo? Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. O Senhor te acolhe, o Senhor te recebe. Jesus, ele disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Pode vir, eu vou dar alívio para vocês, eu vou curar as vossas feridas, eu vou sarar a vossa mente, eu vou sarar a vossa alma. O Senhor faz isso, irmãos. Eu disse para vocês que eu vivi um momento tão triste. Eu estava no hotel em Jerusalém, no quarto andar do hotel em Jerusalém, no Oliver Tree, e eu estava lá no quarto andar sozinho, e eu saí do meu apartamento e peguei o corredor enorme, um corredor longo,
E eu fui tomado de um pânico tão terrível, de uma crise de ansiedade tão terrível, e eu corri para o elevador, e quando eu entrei naquele elevador, aquela caixinha fechada, aí é que veio assim aquele negócio mais pavoroso na minha vida. Eu voltei para o apartamento, eu estava só, e entrei no apartamento, irmãos, e me deu um desespero, me deu um negócio tão maluco que eu não quero que nem os meus inimigos, se é que eu tenha, vivam esse tipo de dor e esse tipo de sofrimento. Eu olhei para a sacada, tinha a porta que dava acesso à sacada e a janela, e eu falei, eu vou pular. Vou pular. E então, aquela força assim, me empurrando, porque eu estava desesperado, algo tinha quebrado dentro de mim, e eu desesperado, sabe, irmãos, naquela hora eu não sabia o que fazer. Mas a vozinha plantada dentro de mim, a palavrinha do Senhor plantada dentro de mim, eu disse assim, Senhor, me ajuda, por favor, me socorre aqui, por favor. Tenha misericórdia de mim, Senhor, senão eu vou pular, eu não quero pular. Por favor. Foi um momento muito ruim da minha alma, da minha vida. Eu corri para o Senhor naquela hora, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é claro que Ele me socorreu, que eu estou aqui com vocês, né? E Ele acalmou o meu coração, eu senti assim, uma calmaria naquela hora, eu senti uma paz naquela hora, respirei fundo, consegui sair do apartamento e descer, porque o Senhor esteve comigo naquela hora e me ajudou. Então eu tenho experiência disso. Eu tive 4 crises dessas, irmãos, em lugares perigosíssimos, e o Senhor estendeu a mão, e me orientou e disse, eu estou contigo. Eu já tive momentos pastoreando lugares tão distantes no Amazonas, me sentindo tão largado e tão abandonado. Eu e a apóstola Márcia no Amazonas, a nossa casa de madeira, e ela toda cheia de fresta, e a gente botava uma coxa no chão, era a nossa cama, uma coxa no chão. Nossas roupas ficavam nas malas, a gente trabalhando como missionário. E a gente não tinha nada para comer naquela ocasião. As pessoas que ficaram responsáveis por cuidar de nós nos abandonaram. E eu não queria ficar perturbando meu pai, sabe aquelas coisas assim que a gente... Hoje eu era casado, eu não tinha que ficar batendo na porta do meu pai. Poderia, talvez. Mas eu tenho um Pai celestial. Então eu dobrei os meus joelhos naquela casa. Era um telhado de zinco, uma casa muito pobre, muito simples. Nós não tínhamos nem vasilhas, irmão, numa vida muito ruim mesmo. E a gente estava pregando, evangelizando para as pessoas, a gente tinha ganhado muitos remédios para distribuir na região. Mas a gente, e sabe, eu tinha tanta vontade de comer a nossa comida de Goiás, então era peixe, quando a gente conseguia comer, e eu não gostava de peixe naquela ocasião, eu achava horrível. E naquele dia eu e a Márcia dobramos os nossos joelhos no chão e oramos, e choramos. Falou, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, nós estamos sentindo só, abandonados. O pastor que ficou responsável por nós, ele nos abandonou aqui, ele jogou a gente aqui e foi embora. Cuida de nós. E a gente chorou ali quase 1 hora ou mais. Levantamos, lavamos o rosto. Eu olhei para a Márcia, a gente era casadinho de novo. Falei, vamos na rua então. Eu vou no banco. Ideia de Jerico. Não tinha conta, não tinha nada. E lá era só não era uma agência, era um posto avançado do Banco do Brasil. E eu fui para aquela agência. Cheguei lá e falei, por favor, tem uma ordem de pagamento aí para o Antunes Barcelos? Aí ele foi lá, de fato tem sim, tem uma ordem de pagamento. Um tio meu que morava em Mara Rosa mandou uma oferta missionária, ele conseguiu com a igreja lá, mandou uma oferta de 2 salários mínimos. Era muito dinheiro, irmãos, era muito dinheiro. Eu fui direto para o açougue comprar uma carnezinha, para mais fazer uma carninha com cebola. Eu me senti naquele dia
Como se Deus tivesse passado a mão na minha cabeça assim, ô Antunes, fica tranquilo, eu estou com você, viu? Eu estou com você. Sabe, irmãos, as experiências dolorosas, elas nos ensinam muitas coisas preciosas. Então, não desista de Deus só porque você está vivendo um dia difícil. Não desista de Deus só porque o seu coração está apertado. Não desista das pessoas que estão ao seu redor só porque você está tendo problemas de relacionamento. Corre para os pés do Senhor. Ele vai te atender, Ele vai te socorrer. Eu tenho muitos testemunhos que eu quase não falo aqui para você, mas eu tenho tantos testemunhos daquilo que Deus fez ao longo do meu ministério, do zelo e do cuidado dele em minha direção. Então, fiquem tranquilos, irmãos. Sejam consolados nessa noite, sejam confortados nessa noite. O Senhor é um Deus que nos ama. Ele nos corrige, é verdade, Ele nos disciplina, mas Ele nos ama. Ele quer o nosso melhor. Então, por favor, fique de pé no nome de Jesus.